Aê, meu povo, boa noite para vocês. Chegamos, estamos ao vivo, estamos aqui no ar. Quero agradecer desde já a presença de vocês. Estava aqui já esperando a gente, que eu vi. Muito boa noite. Já quero convidar vocês para participar aqui com a gente. Hoje vamos falar sobre a secularização da Sagrada Escritura. E, teoricamente, parece que eu estou sozinha aqui presencialmente, mas eu tenho um convidado aqui para estar com a gente nessa noite muito especial, que eu sei que vocês adoram. Então, já manda sua pergunta, suas dúvidas sobre a secularização da Sagrada Escritura ou qualquer outra dúvida que você possa ter em relação à Bíblia. E já compartilha esse link, chame outras pessoas para estar na live com a gente. E vamos lá, roda a nossa vinheta. Aê! Quero falar para vocês que estou muito feliz que eu tenho aqui, ó, a melhor equipe do mundo, o melhor diretor. Deixar a minha garrafinha ficar aqui. Essa garrafinha é super discreta, mas é discreta a minha garrafinha. Mas queria dizer para vocês, chamar o nosso convidado, professor Rafael Tonon. Uma alegria! Muito boa noite aí, Tiele, para você, para todos que nos acompanham, Boa noite, né? professor. Estamos entrando agora, né? Depois aí dos revés da espera aí, mas o pessoal estava esperando, eu estava acompanhando aqui também, né? O pessoal é firme, fiel aí na participação, Exatamente, né, né? professor? Então, né? Vamos buscar aí os frutos dessa noite aí com a bênção de Deus. Amém, amém. Vamos sim. E vamos já começar para o nosso tema, então, a secularização da Sagrada Escritura. Eu quero começar dizendo, né, pedir para o pessoal ali mandar as dúvidas que tiverem, mas pedir até, diante da possibilidade, se o professor pode um pouco aí dar uma pincelada do que seria essa secularização que nós vivemos hoje em dia, né? Quando a gente fala em secularização, acho que deixar claro para as pessoas o que é essa secularização da palavra. Quando a gente fala de secularização, nós podemos pensar num aspecto positivo da secularização, mas, no caso, é o que a gente vai tratar hoje, podemos falar de um aspecto negativo. A palavra século, né, que nós usamos, né, para se referir ao século XX, século XIX, século XXI, né, nós usamos esse termo, essa palavra, para designar um período de 100 anos. Então, nós dizemos um século, né, um intervalo de 100 anos. Mas, em latim, a palavra século, né, vem de séculum, significa mundo. Então, quando eu falo o século XXI, eu estou falando do mundo XXI. Qual é o mundo que nós temos hoje? Então, o século seria isso, seria o mundo. Então, a secularização, ela pode ter um aspecto positivo, por exemplo, quando nós falamos da vida secular. Os leigos, nós que somos leigos, casados, pais, mães de família, nós temos um chamado para ser sal da terra, luz do mundo, para viver no século. É aquilo. Jesus fala da nossa missão no Evangelho, né? Quando Jesus fala que nós devemos ser fermento na massa, né? Essa expressão fermento na massa, Nosso Senhor se refere a quê? Se refere ao papel do leigo. O leigo deve ser aquilo que o fermento é na massa. Sem o fermento, a massa não cresce. Só que quando você parte o pão, o fermento ele já está misturado de tal forma com a massa que você já não consegue separar o que é trigo, o que é ovo, o que é sal, né? Exatamente. Ele se misturou em tudo, ele está presente em todo lugar. Então é isso que Jesus fala sobre a nossa missão enquanto leigos. Nós somos fermento na massa, nós somos fermento nessa massa que é o mundo, que é o século. Então somos nós que vamos fazer o mundo crescer, nós é que vamos transformar o mundo. Então, às vezes, muita gente fica, né, desanimado, né? Nós estamos entrando agora em 2022, que é ano eleitoral. Então, as pessoas já, quando falam de política, geralmente já ficam muito desanimadas, muito desiludidas. Quando se fala de problemas, seja no mundo, na família, na igreja, em qualquer lugar, as pessoas têm uma desilusão muito grande. Só que as pessoas se esquecem de que quem transforma o mundo somos nós. Nós somos os agentes. Nós não podemos esperar que outras pessoas façam aquilo que nós podemos fazer, aquilo que é nossa missão. Nós somos o fermento que vamos fazer essa massa do século crescer.
Agora, tem um porém. Essa é a nossa missão, que nem sempre nós cumprimos tão bem. Uhum. E aí entra o aspecto negativo da secularização, no sentido de mundanização, de viver como o mundo, conforme o mundo, distante daqueles valores que são de Deus, né? Então, já lá no comecinho do cristianismo, no século V, um dos maiores autores, das mentes mais brilhantes da igreja, que foi Santo Agostinho, ele escreveu um livro falando sobre o mundo. Então ele falava sobre o mundo ideal e sobre o mundo real. Uhum. O mundo ideal seria a cidade de Deus, né? Ele fala de uma sociedade orientada, embasada nos valores do evangelho, é a cidade de Deus. Então ele coloca como deveria ser a educação, como deveria ser a política, como deveria ser a economia, como deveriam ser as relações entre as pessoas. É a cidade de Deus, é um mundo pensado a partir de Deus. Na Idade Média, né, muitos reis, muitos papas, muita gente da igreja se empenhou mesmo, cometendo erros às vezes, acertando algumas vezes, errando outras vezes, mas houve esse esforço dos católicos na Idade Média de tentar botar em prática essa cidade de Deus que Santo Sim, sim. Agostinho falou. É uma sociedade iluminada aí pela luz do Evangelho. Mas existe a cidade dos homens. Quem são os homens? Somos nós, que somos pecadores, que somos inconstantes. Hoje a gente quer uma coisa, amanhã a gente já quer outra. Hoje a gente promete uma coisa para Deus, hoje a gente diz, Senhor, eu não quero mais pecar, eu quero ser melhor, eu vou rezar, eu vou ser mais firme, e amanhã a gente já cai, a gente já cede ao pecado. Sim. Esses somos nós, homens. Então existe a cidade dos homens, que ela é regida pelo quê? Pelas paixões. E aqui Santo Agostinho ele não fala de paixões no sentido de paixão, de se apaixonar por Uhum. alguém, mas de sentimento humano. São os impulsos humanos, As nem sempre paixões, os bons, impulsos da carne. os impulsos da carne, quase nem sempre bons, né? Porque os impulsos da carne eles pensam muito em satisfazer o próprio egoísmo. Aham. Essa é a cidade dos homens. E aí Santo Agostinho ele fala, há um choque entre essas duas cidades. Então, aí entra a ideia de secularização. A mundanização é você, ao invés de moldar a vida de acordo com o evangelho, você molda de acordo com a medida humana. Uhum. E aí entra o grande problema da secularização da Bíblia. A Bíblia é a Sim, palavra de Deus. E se a Bíblia é palavra de Deus, ela não é palavra minha, ela não é palavra sua, ela não é palavra de mais ninguém a não ser de exatamente. Deus. Então, aí surge um problema, que é a secularização. É quando o ser humano, por interesses, às vezes, até movido por uma boa vontade, até por um desejo, às vezes, equivocado, mas por um desejo até honesto de servir a Deus, Aham. a pessoa passa a interpretar a Sagrada Escritura A sua a maneira. partir da medida humana. Aham. Deus é infinito. Imagina, e se eu restringir Deus à minha medida humana, eu estou mutilando, eu estou desfigurando esse Deus. E aí é o grande problema da secularização da palavra de Deus, que é o que a gente vai falar hoje. Ô, professor, quando você estava falando aí, veio tanta pergunta assim na minha cabeça, porque são tantos aspectos, né? Tanto o aspecto como você fala da questão do homem querer dar a medida, a interpretação da Sagrada Escritura por aquilo que acredita ou por aquilo que deveria ser. A gente escuta muito isso, né? Ah, não, a minha verdade não é a sua verdade, a maneira como você vê não é a maneira como eu vejo. Então, por exemplo, eu estou lendo lá a palavra, ah, mas eu entendi diferente de você. Mas, se a gente pensar, até a gente estava até comentando sobre a questão do livro do Scott Hahn, né, sobre a politização na Bíblia, e quando a gente pensa nessa questão da politização, mas também da secularização, muitas vezes a gente não acaba usando, talvez não pessoas, digamos assim, cidadãos que não tenham esse intuito. Mas não existe também o uso da Bíblia para, por exemplo, não só acreditar a minha opinião, mas querer acreditar essa minha opinião para que a massa seja manipulada através da Sagrada Escritura? Então, por exemplo, não estou nem falando aqui da questão da igreja em si agora, mas não existiu-se um tempo em que a palavra poderia ser usada por governos para querer uma manipulação
das pessoas, da massa em si. Então, trazer uma interpretação que não era a real da Bíblia, mas fazer com que as pessoas olhassem para a palavra como algo que deveria ser seguido, para que aí, eu não sei se eu estou sendo clara, mas para que o governo, de certa forma, pudesse usar dessa palavra para um controle. Que a gente escuta muito É até você usar a que. Bíblia para legitimar um governo ou uma opinião política. Exatamente. É porque a Né? gente até escuta, né? Eu já escutei isso muitas vezes, acho que você também, de que a igreja faz isso. Ela usa a palavra como forma de manipulação para que as pessoas muitas vezes tenham medo de Deus. E, na verdade, a Bíblia, sendo sagrada como palavra de Deus, tem. Aí entra uma pergunta que eu quero fazer. Existe uma maneira certa para a interpretação da Bíblia? Existe, né? E aqui está uma grande dificuldade. Por quê? Porque até o ano de 1517, quem era a única intérprete da Sagrada Escritura? A Igreja Católica. Sim. Então, se as pessoas quisessem saber a interpretação adequada da Sagrada Escritura, a quem elas recorreriam? A palavra da Igreja através dos bispos em comunhão com o Uhum. Papa e especificamente através da interpretação do Papa. E ponto final. Aí vem o Martinho Lutero, com a Reforma Protestante, ele propôs o quê? O livre exame das Sagradas Escrituras. Só que o Lutero, ele não tinha, na época dele, nem como prever o dano que ele mesmo faria. Uhum. Ele não tinha como prever. Muita gente acha que toda a culpa disso, né? Ah, hoje são 40 mil denominações cristãs, uma discordando da outra, tudo é culpa do Lutero. O Lutero, na verdade, ele foi o iniciador disso, mas ele não tinha esse alcance, essa visão, né, do que aconteceria. Só que, a partir do momento em que ele inaugura essa ideia do livre exame, o Lutero ele dizia assim, no protestantismo, no luteranismo, cada cristão é o seu próprio papa. Ou seja, cada um vai abrir a Sagrada Escritura e Fazer a vai sua. interpretar como quiser. Agora, isso não precisa nem entrar no campo doutrinário, Uhum. basta a gente entrar no campo do bom senso. Bom senso. Sim. Né? Eu costumo usar, né, eu dou aula de história e dou aula de filosofia. Em filosofia, às vezes eu pego textos de filósofos do século XVIII, por exemplo, coisa de 300 anos atrás, e dou pequenos trechos para os alunos lerem. Falo, leia esse trechinho aqui. Vamos interpretar juntos. O texto está em português, mas está escrito na linguagem própria do século XVIII. É uma dificuldade tremenda para os alunos interpretarem um texto do século XVIII, 300 anos de distância do nosso mundo, do nosso universo. E por que há essa dificuldade? Por quê? Expressões que já não são usadas trazem uma dificuldade. Expressões que estão lá, naquela época, naquele contexto, elas podem ter um outro Sim, significado. sim. Então, quer dizer, a interpretação de um texto de 300 anos atrás, na nossa língua, já é um problema. Aham. Agora, imagine você a interpretação de textos que começaram a ser escritos no ano 3500 a.C., ou mesmo dos textos dos evangelhos. O Uhum. evangelho de Marcos, por exemplo, ele é do ano 80, de Lucas é do ano 80 depois de Cristo, de Marcos é um pouco antes. O de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Então, quer dizer, mesmo se a gente pegar esses textos dos evangelhos do Novo Testamento, que estão mais perto de nós, assim, entre aspas, né? Imagine a dificuldade de entender. São textos escritos em grego, os textos dos evangelhos. Eles estavam sendo escritos em contextos diferentes. Mateus escreveu seu evangelho pensando em quem? Nos judeus. Uhum. Por isso que Mateus é o evangelista que mais cita o Antigo Testamento. Tudo que Mateus fala de Exatamente. Jesus, ele fala: Jesus fez tal coisa para se cumprir a Aham, a profecia que profecia. diz. Qual é a E, preocupação de e, Mateus? mas também até os autores, né, dos livros, além Sim, da situação ser diferente, são pessoas diferentes, por são mais que sejam pessoas diferentes. inspirados por Deus, mas são pessoas diferentes. Sim, sim. E é um condicionante humano. Uhum. Mateus é um funcionário do Estado. Sim. Mateus ele é muito metódico. É o único evangelista que coloca a genealogia de Jesus, né? Eu, quando era Inteira. criança, eu li aquele capítulo 1 de Mateus, eu falava, gente, mas para que isso está na Bíblia, né? Fulano que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, e vem lá uma linha. São as 40 gerações Aham. que precederam Jesus. Ele prova que Jesus é o filho de Davi. Por quê? Porque ele está escrevendo para judeus.
Por isso que nós, quando lemos, né, hoje o Evangelho de Mateus, para nós, ele soa às vezes estranho. Né? Você fala, puxa vida, mas o que Mateus está querendo dizer com isso? Você pega o Evangelho de Lucas, Lucas não conheceu Jesus, ele foi convertido por Paulo. Né? Lucas chegou depois, e Lucas era médico. Foi o Evangelho de domingo passado, o que Lucas fez? Ele diz para Teófilo, né? Teófilo, na verdade, é um termo genérico, né? Significa amigo de Deus. Então, todo aquele que lesse os evangelhos de Lucas e que se declarasse amigo de Deus é um teófilo. Nós somos teófilos, né? E Lucas, ele disse que ele não escreveu aquilo sem metodologia. Ele disse que ele investigou, que ele elencou os fatos, ou seja, ele deixa claro o método que ele usou para aquele evangelho, ou seja, ele procurou as testemunhas oculares para escrever aquele evangelho. Então, nós temos que entender o livro bíblico. Imagine você, se um texto de 300 anos é difícil, um texto de 2.000 anos é mais difícil, um texto de 5.000 anos é mais difícil ainda. Exatamente. Então, imagine você querer abrir a Sagrada Escritura e interpretar um sacerdote, um padre mediano. Não estou nem falando de um padre muito estudado, um padre mediano, um sacerdote que passou 7 anos no seminário. Estudou filosofia, estudou teologia, 2 faculdades. Um sacerdote que tem essas 2 faculdades, ainda assim terá uma certa dificuldade em entender os textos bíblicos. Entendeu? Eu conheci um padre, você conheceu também. Eu acho que você estava no retiro aí que a gente participou com o padre Luciano, que é um biblista, né? Lá de Palmas, em Tocantins. O padre Luciano é um dos biblistas que participou da tradução da Sagrada Escritura, da Bíblia da CNBB, que é uma das traduções mais fidedignas para a língua portuguesa. O padre Luciano, ele falava, né? Ele é um cara que fala aramaico, fala hebraico, ele conhece o hebraico antigo e as outras variações, os dialetos do hebraico, e conhece o grego antigo. Então, ele conhece as línguas nas quais a Bíblia foi escrita. Imagine, ele mesmo falava que ele fez o seminário, depois do seminário, ele passou 10 anos estudando as línguas bíblicas. E ele mesmo dizia, algumas passagens são de difícil interpretação. Então, imagine. Se ele dizendo isso, né? É uma pessoa que sabe ler nos originais. Então, para haver uma interpretação adequada da Bíblia, quem é que pode dizer isso? A igreja, com a sua experiência de 2.000 anos, com seus santos, com seus doutores. Então, a interpretação da Bíblia, onde que ela está? Nos documentos da igreja. Por isso que, para nós católicos, existe um tripé quando você fala de Bíblia. Quer dizer, a Bíblia é o mais importante? Não. Mais importante que a Bíblia, para quem é católico, é a tradição. Porque antes da Bíblia veio a tradição. Veio a tradição. Porque o primeiro escrito do Novo Testamento foi feito no ano 60 depois de Cristo. E aí, como que o pessoal vivia? Como que as comunidades cristãs viviam sem Bíblia durante 30 anos? Tradição oral. E mesmo nos primeiros séculos do cristianismo, algumas comunidades tinham acesso aos 4 evangelhos. Outras tinham acesso a um evangelho. E não eram menos cristãos por isso. A Bíblia reunida com 73 livros, como nós conhecemos hoje, foi fruto do quê? Do Concílio de Calcedônia. O Concílio de Constantinopla fechou mais ou menos um cânon no ano 381, e só lá no século V que a igreja bateu o martelo de vez em quais livros são inspirados pelo Espírito Santo. Então, quer dizer, é a tradição. A tradição vem em primeiro lugar, a Sagrada Escritura vem em segundo lugar. Sem a tradição, eu não vou conseguir ler adequadamente a Bíblia. Eu preciso da tradição. E depois tem o magistério. Quem é que tem o dever, o direito de ensinar? A igreja, o Papa e os bispos em comunhão com o Papa. Isso, mas eu vou ler a pergunta aqui também do Renan. Renan Augusto, o Renan trabalha aqui com a gente também para a associação, ele não fica aqui, né, para esse serviço para a associação, ajuda sempre a gente aqui com as artes e tudo mais. Então, essas artes lindas que vocês veem aí do podcast, no Metanoia, geralmente é do Renan. E o Renan também, muito inteligente. Renan fez uma pergunta aqui. E eu também não posso deixar depois de fazer as outras perguntas que eu tenho em relação a essa questão da interpretação da Bíblia que nós trazemos aí durante esse tempo. Mas o Renan pergunta,
Qual a relação da secularização da Sagrada Escritura com a guerra cultural? E que resposta cristã podemos dar para esta realidade? Então, a relação da secularização da Bíblia com a guerra cultural, ela tem tudo a ver, Isso. né? Na verdade, o Shakespeare, né, ele disse isso numa das suas peças teatrais, né? E eu acho genial isso que o Shakespeare disse, né? O Shakespeare, ele dizia o seguinte: até o demônio pode usar a Sagrada Escritura para corroborar as suas ações, né, se tirá-la do seu contexto. Então, até o diabo, né, o Shakespeare dizia isso, até o diabo pode manipular a Bíblia se ele quiser, desde que ele tire o texto do seu contexto. E, na verdade, é isso que o diabo fez quando ele tentou Jesus. Exatamente. O demônio é um teólogo muito Usou a Bíblia, né? para tentar... Porque ele usa a Bíblia para tentar Jesus. E aí o que ele vai fazendo? Ele vai citando e Jesus vai rebatendo com a própria Sagrada Escritura. Aqui nós temos um exemplo daquele que é o autor da palavra, aquele que é a palavra viva, e rebateu a palavra falaciosa do demônio com o verdadeiro sentido da Sagrada Escritura. E quem é que tem este verdadeiro sentido, o depósito da fé? A igreja. Por quê? Porque a igreja, ela é o corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça. A igreja é o corpo místico. Portanto, o corpo, ele age de acordo com as ordens da cabeça. Né? Se o cérebro não der uma ordem ao braço, à mão, ao pé, para que eles se movam, né, nada se faz. Então, quem é que move a igreja e conduz a igreja na interpretação da Sagrada Escritura? É a sua cabeça. É a sua cabeça que é Cristo. Então, quem é que pode interpretar a Sagrada Escritura? A Igreja Católica, ponto final. A Bíblia foi escrita por católicos e para católicos. Aí tem gente que fala, mas por que há má interpretação da Bíblia, às vezes fora da igreja? Por um motivo muito simples. Porque a Bíblia está no lugar errado. É igual santo em terreiro de macumba. Tem gente que fala, mas por que tem santo em terreiro de macumba? São imagens sagradas que estão no lugar errado. Mas tem a questão histórica do sincretismo, o escravo não podia praticar sua religião, e ele usava a imagem do santo católico. Tudo bem, foi isso mesmo, historicamente foi isso. Mas a imagem é de um santo católico, não é de um orixá. Agora, se o indivíduo vai cultuar Santa Bárbara como se fosse Yansan, muito bem, ele faz isso conscientemente, mas o símbolo é nosso. É um símbolo católico. Que está assim sendo como usado tantos outros símbolos, né, professor, que assim, tem se usado, que são está sendo símbolos usado de maneira católicos, né? incorreta. Aí tem gente que fala, mas por que tem santo? Tem gente que joga tudo, às vezes alguns irmãos protestantes jogam tudo no mesmo saco. O catolicismo, espiritismo, umbanda, é tudo a mesma coisa, está tudo errado. Tal. Os santos de vocês, eu já ouvi esse argumento na minha família. Os santos de vocês estão lá em terreiro de macumba. Eu falei, então, eles estão no lugar errado. Igual a Bíblia lá na sua igreja. Ela também está no lugar errado, porque a Bíblia foi escrita por católicos e para católicos. Até porque não existia protestantismo até 1517, era uma única igreja. Exatamente. Então, quem dá sentido à Escritura é a tradição da igreja. Uma vez que você rompe com a tradição, não é possível compreender a Sagrada Escritura. E aí esse processo de guerra cultural, hoje em dia, o que a guerra cultural faz? Ela desconstrói aquilo que já está dado na sociedade. Então, a guerra cultural vai desconstruir o modelo de família. Mas não desconstrói de uma vez, né? Sim, vem não aos é de uma poucos, vez. Né? E vem, até porque toda ideologia, ela tem que usar pelo menos uma verdade para depois fazer o falso parecer verdadeiro. Ou meias verdades, né? Essa é a grande questão da ideologia. A ideologia faz com que a pessoa tome o falso por verdadeiro, o verdadeiro por falso. É uma inversão. Então, ao invés de você falar em famílias, você fala em modelos de família. Eu trabalho na educação. Quantas escolas hoje em dia já não tem mais festa do Dia das Mães ou festa do Dia dos Pais? Mas existe uma única festa da família. É muito sutil isso aí. Entendeu? Tudo é muito sutil. Entendeu? Então, você não vai falar também de uma negação total e completa do cristianismo, mas você faz o quê? Você faz uma distorção, uma reinterpretação, e aí é a secularização. A palavra de Deus ela vai sendo sequestrada por grupos ideológicos
que podem estar dentro da Igreja Católica, podem estar no protestantismo, podem estar em outras denominações que fazem uso. Por exemplo, o Espiritismo, eles se declaram cristãos. Só que o Espiritismo professa 40 heresias, 40 pontos da fé cristã que são básicos, o Espiritismo nega um a um. Inclusive, a salvação. A salvação. O Espiritismo diz que é preciso se reencarnar para se purificar várias vezes. Isso é uma negação da obra redentora de Cristo, que nasceu, se encarnou e nos salvou. É a negação da missão de Cristo, quer dizer, é algo absurdo. Aí como que pode dizer que é cristão? Aí se a gente pega, por exemplo, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec, ou o Livro dos Espíritos, né? Eu tenho essas obras aqui comigo. O Kardec, ele fala, para convencer os incautos e, sobretudo, os católicos, usemos símbolos católicos, usemos a linguagem. Então, quer dizer, isso aí é honesto? Do ponto de vista intelectual, não é. Isso, o Kardec fez isso lá no século XIX. Já era uma secularização do uso da Sagrada Escritura. Você começa a usar a Sagrada Escritura para legitimar opiniões pessoais, para legitimar governos, para legitimar até o que é errado, até o que é contrário a Deus. E é o que o diabo fez com Jesus. O diabo, ele vai jogando com Jesus. Ele vai dizendo, mas a Sagrada Escritura, né, por que você não se lança aqui desse precipício? Sagrada Escritura, né, o Salmo diz que os anjos virão e não deixarão que o seu pé se fira em pedra alguma. Né? E aí Jesus responde para o diabo, falou, mas a mesma Escritura também diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus, ele rebate... E a gente faz exatamente a mesma coisa, né, professor? Porque a gente usa, muitas vezes a gente escuta esse termo de usar a palavra, os versículos da Bíblia como pinça. Então eu tiro aquilo que me é importante, que aí aquilo me convém, aí tiro de contexto, muitas vezes, para, como você falou, para justificar um ato. Mas uma outra coisa que eu queria perguntar em relação a essa questão da interpretação é que, por exemplo, toda essa questão da secularização também é trazida, vem com, acho que ninguém melhor para falar sobre isso, senão você, toda essa questão histórica, da modernidade para a crítica histórica da Bíblia. Então, por exemplo, eu vou interpretar a Bíblia como um livro comum, então, tal como ele é. Eu vou olhar para ele, então tem ideologias que falam isso, princípios que se dizem corretos, que vão ler a Bíblia e dizer, vamos interpretá-la como um livro histórico, tal como ela é. Só que aí a gente tira do âmbito do fato da existência do sobrenatural. Então, assim, do sobrenatural que existe ali, que é Deus. Então, da inspiração divina, e trago só para a dimensão, vamos dizer assim, da realidade, de dimensão só histórica da coisa. Como que é isso? Falar um pouquinho para a gente. É um problema, assim, que, por exemplo, o João Paulo II, no ano 2000, ele fez, né, o jubileu dos cientistas. Então, ele convidou no Vaticano vários cientistas, inclusive muitos cientistas não católicos, foram participar, foram convidados, e o Papa os admitiu. E um cientista colocou um problema para o João Paulo II, dizendo assim, diante de todas as descobertas científicas, de tudo que a gente sabe do ponto de vista da história, da ciência, como ainda afirmar certas coisas que a ciência já provou ser diferente da Bíblia? E aí o João Paulo II deu uma resposta genial. Ele disse assim, a Bíblia ela é um livro onde deve ser procurado aquilo que ela pode dar. A Bíblia é um livro religioso. Ela não é um livro científico. E aí ele brincou com esse cientista, que era um físico, né, um astrônomo, e ele disse para ele, a Bíblia não nos explica como funciona o céu, mas ela nos ensina a ir para o céu. Então, quer dizer, qual é o sentido da Sagrada Escritura? Ele é religioso. É o sentido de religar o homem com Deus. Agora, aquilo que a inteligência humana pode alcançar, né, pelo seu engenho, pela sua capacidade de descobrir, aí isso... Deus não vai dizer. Muita gente fala, se a Bíblia é a palavra de Deus, por que ela não tem... Eu já ouvi até esses absurdos de argumento. Por que ela não tem a cura para o câncer? O problema para os problemas políticos e não sei o quê? Por um motivo muito simples. A Bíblia não é um livro científico e o ser humano tem inteligência. E o ser humano pode usar a sua inteligência para o bem e descobrir a cura para doenças,
como funciona o céu, como funciona o próprio corpo humano, Aham. né? Isso a ciência pode fazer. Aqui, aí a gente tem que entrar num campo que Santo Tomás de Aquino falou muito. Santo Tomás de Aquino ele diz o seguinte, que Deus deu ao homem a racionalidade. O que torna o homem, de fato, imagem e semelhança de Uhum. Deus é a capacidade racional. Só que a nossa capacidade racional ela vai até um certo ponto. Aliás, racionalmente, dá para a gente chegar até na existência de Deus. Os filósofos gregos antigos não eram cristãos, não eram judeus, nem nada disso. Exatamente. Sócrates, Platão, Aristóteles, tantos outros, chegaram a várias conclusões idênticas às conclusões do cristianismo sobre Deus. Né? E fizeram isso como? Racionalmente. Aristóteles, por exemplo, ele chegou a uma definição de Deus que é fantástica. Ele dizia: Deus é um motor imóvel. Aham. É aquele que move todas as coisas, mas ele está parado. E ele está parado porque ele é completo. Movimento indica imperfeição. Olha a sabedoria do cara. Tudo que é imperfeito se movimenta. Quem nasce está evoluindo constantemente. Você está morrendo e nascendo todos os dias até que a sua vida chegue ao fim, de uma vez. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Nós somos finitos, estamos sempre buscando a completude. Agora, Deus, por ser perfeito, ele está parado. Ele não precisa de movimento, porque ele já é completo. Ele não está em busca de nada, porque ele já tem tudo. E somente algo que é perfeito e completo pode mover aquilo que é imperfeito e incompleto na sua existência. Então, Deus é um motor imóvel. Quer dizer, isso é uma conclusão racional que Aristóteles chegou. Não é uma conclusão religiosa. E aí Santo Tomás de Aquino ele vai dizer, só que chega um ponto em que a nossa razão não alcança. Então vem Deus e com a revelação, aí a Sagrada Escritura, aí Deus mesmo vem em socorro do ser humano e diz ao ser humano quem ele é e o que ele quer. Aquilo que a nossa razão não alcança, a fé completa. É por isso que no canto do tão sublime sacramento, que foi escrito por São Tomás de Aquino, é um cântico que tem 800 anos, e a gente canta até hoje, Santo Tomás vai dizer, vem a fé por suplemento se o sentido nos faltar. Na hora que o sentido falta, a fé é completa. E João Paulo II vai dizer, né, na encíclica Fides et Ratio, de 98, ele diz, a fé e a razão elas são as duas asas que ajudam o homem a voar para Deus. Ou seja, só com a asa da razão não vai conseguir voar. Só com a asa da fé, ninguém vai conseguir voar até Deus. Mas com as asas da fé e da razão, que são dois dons que Deus nos deu, nós alcançamos a Deus. Então, para entender a Sagrada Escritura, dentro desse, nós temos que ter esse contexto. Então, realmente, não adianta querer buscar na Bíblia aquilo que não é próprio da Bíblia. Aí, por exemplo, hoje em dia tem aquelas teorias. Ah, mas o dilúvio não aconteceu e não sei o quê. Tá, se o dilúvio aconteceu, se ele não aconteceu, se o dilúvio foi mundial, ou se ele foi restrito a um único local, não interessa. O que interessa a quem crê? O que interessa é saber o quê? Que Deus reservou para si aqueles que lhe responderam com fidelidade. Não é isso? Exatamente. Isso é o essencial. É ser fiel a Deus, ser obediente a Deus. Quem for obediente a Deus... E aí tem uma que a Bíblia, ela tem que ser lida em 3 aspectos. Eu ia perguntar isso agora. Então, ela tem que ser lida no seu sentido literal, no seu sentido histórico e no seu sentido metafórico. No sentido... Professor, antes de você explicar essas 3 coisas, eu até queria que aí até o senhor colocasse assim, porque tem muita gente falando hoje dessa questão do método histórico crítico e tal. Eu acho que é importante também, de repente, falar aquilo que não é adequado. Então, tem a maneira aí de ler, de estudar, mas aquilo que também não é adequado fazer, que pode muito mais nos atrapalhar. O método histórico crítico, por exemplo, vou pegar aqui esse exemplo do dilúvio que eu dei. Se você for aplicar o método histórico crítico, o que é o método histórico crítico? Vamos analisar de quando que é esse texto. O método histórico crítico é assim. Esse texto ele foi escrito no ano 3500 a.C. Nessa época, existe algum registro de alguma grande inundação no mundo? Não existe. Então isso não aconteceu descarto, não nessa existiu. época. Aí você começa a descartar. Então talvez seja uma lenda que tenha sido elaborada. Aí você começa a
o método histórico crítico, ele é materialista. Uhum. Então, quer dizer, eu vou pegar os acontecimentos, os registros, é o que tem. Se não existe registro, se não existe nenhuma evidência, então isso é mentira, é uma lenda. Espera lá. Né? No método histórico, nós não podemos usar apenas esse tipo de leitura. Nós temos que tentar entender o contexto. Por exemplo, a Sagrada Escritura não foi escrita de uma vez. Uhum. E a Sagrada Escritura também ela foi escrita a várias mãos por várias pessoas. E muitas dessas pessoas, muitos dos autores da Bíblia, nós não sabemos nem quem foram. Existem trechos da Sagrada Escritura que são profetas, são escritores sagrados, a gente chama de agiógrafos, né? Porque escreveram a história sagrada e a gente não sabe o nome. Só no céu é que a gente vai saber quem foram essas pessoas. E o que essas pessoas fizeram? Elas passaram para o papel a tradição oral. Por exemplo, como que a gente sabe da história de Adão e Eva? É oral, é oralidade. Entendeu? Isso foi passando de geração em geração e alguém colocou isso no papel. Até um tempo atrás acreditava-se que tinha sido Moisés, né, que escreveu aí o livro do Gênesis, por exemplo. Uhum. Hoje a gente já sabe que Moisés pode ter escrito uma boa parte, mas não o livro todo. Por quê? Porque o livro do Gênesis narra a própria morte de Moisés. Então seria um pouco incoerente Moisés narrar a própria morte, né? Então a gente sabe que alguém completou. Moisés certamente deve ter escrito boa parte, mas alguém completou. Então, quais são os limites desse método histórico crítico? Você analisar o contexto. Entendeu? Se você for pegar só aquilo que é material naquele momento, você vai ser induzido a erro. Nós temos que lembrar que os judeus também tinham uma tradição oral que veio antes da Bíblia. E quando o pessoal colocou isso no papel, eles estavam se referindo a fatos muito anteriores. Uhum. Muito anteriores. Por exemplo, a escrita foi inventada no ano 4000 a.C. 4000 a.C. E existe um indício arqueológico, isso aí são escavações arqueológicas, cientistas atualmente fizeram, e existem indícios de uma inundação na região onde hoje é a Palestina. Naquela região. Não foi uma inundação mundial, mas naquela região parece ter tido uma inundação há 12 mil anos atrás. Então, bem antes da invenção da escrita. Como que essa história de Noé chegou aos judeus? Certamente foi tradição oral. Uhum. Ela foi passando. E alguém colocou isso no papel. E certamente muitos detalhes dessa história se perderam. E por que Deus permitiu que esses detalhes se perdessem? Porque Deus certamente conserva aquilo que é necessário para a nossa salvação. Exatamente. Deus ele não tem necessidade de preservar muito detalhe, até porque o ser humano não tem capacidade de guardar muita coisa. Então, Deus preserva aquilo que é essencial. E já se perde no essencial, né? A gente só se perde no essencial. Imagine com os detalhes. Então, quer dizer, a gente tem que ter um certo cuidado ao aplicar essa metodologia na Bíblia. A Bíblia é um livro religioso. Então, existe o aspecto literal. O que o texto está dizendo? Tem um aspecto histórico. Vamos olhar o contexto histórico que a Bíblia está refletindo, para que eu consiga, inclusive, entender melhor aquilo que a Sagrada Escritura está me dizendo. Por exemplo, se eu estudo a história dos povos que são citados na Bíblia, o Antigo Testamento tem um ódio terrível dos persas. Por quê? Porque os judeus, enquanto povo, enquanto organização, eles eram um povo nanico. Eles eram um povo, quando a gente lê só a Bíblia, a gente acha que os judeus tinham vitórias retumbantes e que eles eram o maior povo. Quando a gente pega o contexto em volta, a gente vai ver que os judeus eles eram um povo, assim, o menorzinho. Era o menor dos povos que existia na Antiguidade. Em termos de importância política, econômica e histórica, eles eram os menores. E isso nos ajuda a entender, inclusive, muito melhor a Sagrada Escritura, porque exatamente. A gente vai ver que Deus escolhe... E as escolhas de Deus, exatamente. Exatamente. Deus escolhe os menores. Deus escolheu um povo que não tinha rei. Todos os povos vizinhos tinham reis. Os judeus nem rei tinham, eles se organizavam em tribos, eles possuíam juízes. Era um povo, do ponto de vista cultural, atrasado. Era um povo que tinha uma moeda que não funcionava muito bem. E aí, quando a gente olha para isso, a
a gente entende melhor a lógica de Deus. Qual é a lógica de Deus? Deus se serve sempre daquilo que é pequeno. Uhum. É por isso que o contexto histórico nos ajuda, abre a nossa mente. Entendeu? Se eu pegar, aí entra o grande problema, sobretudo do protestantismo pentecostal, e alguns católicos também fazem aquela leitura literal do Antigo Testamento. Uhum. E aí você empobrece a compreensão da Escritura. E aí a gente vai ver que Deus age naquilo que é pequeno, né? Por exemplo, quando a gente pega o contexto histórico da Palestina no tempo de Jesus, a gente vai ver que os dois nomes mais comuns naquela época eram o nome de Jesus e de Maria. São os nomes mais comuns. Olha que interessante, a salvação entra no mundo por uma mulher que tinha um nome igual ao de quase todas. Era o nome mais comum que existia, Maria, Miriam. E Jesus, ele toma, o Filho de Deus, ele podia tomar um nome diferente e tal. Ele realmente ele se encarnou, ele quis se fazer tão semelhante aos homens que ele tomou um nome que era comum, era o nome mais comum, né, naquela época. Puxa vida, quando a gente entende isso, isso abre a nossa cabeça e a gente vê como que Jesus se fez próximo, se fez pequeno. Uhum. Ou quando a gente pega o contexto histórico de um texto bíblico e a gente aproveita muito mais o texto. E isso não está na Bíblia. Isso é questão histórica. Eu já vi muita gente desprezando o que a história tem a dizer. Cuidado, eu não posso aceitar tudo, mas eu tenho que olhar para aquilo que a história diz, porque a história ela pode me ajudar a entender bem. Por exemplo, Jesus, na parábola das ovelhas, ele diz assim, eu sou a porta das ovelhas. Eu nunca dei muita importância para isso, né? Quando eu li isso no Evangelho, né? Eu falei, tá, Jesus é a porta, ele está querendo dizer que todo mundo tem que passar por ele, a porta é por onde todo mundo passa. Até então. Até então era isso. Depois eu entendi que os judeus, o que eles faziam? Eles agrupavam as ovelhas e eles faziam uma mureta de pedra. As ovelhas são extremamente obedientes à voz do pastor, né? Isso é verdade. E eles faziam uma mureta de pedra à noite. E eles se deitavam na porta, os pastores. Por quê? Porque ao se deitar na porta, nenhuma ovelha pula por cima do pastor. E também não pula por cima do cercado. E se ela sente o cheiro do pastor e ouve a voz do pastor perto dela, o pastor é a porta. Ou seja, é ele que permite a entrada ou a saída. E é ele que garante a guarda do rebanho. Porque ele é a porta. Ele mesmo é a porta. Puxa vida, quando eu entendi isso, por causa do contexto histórico da época, eu falei, é por isso que Jesus fala, eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, Jesus diz o quê? Eu estou junto com vocês. Se vocês me ouvirem, vocês não vão se desviar. É exatamente fora do cercado. Exatamente o que você está falando. Eu até me lembro de uma situação assim, porque a gente escuta muito, né, também, quando Jesus fala que é muito mais difícil um rico passar pelo buraco de uma agulha do que entrar no reino dos céus, né? O camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E a primeira coisa que todo mundo faz, na verdade, sem entender o contexto, sem entender o que significa esse buraco da agulha, é pensar assim, nossa, então um rico nunca vai para o reino dos céus, porque não tem como um camelo passar no buraco de uma agulha. E aí, quando você entende o que é o buraco de uma agulha, que é aquele, né, me corrija também se eu estiver errada, mas era uma passagem que existia em Jerusalém, né? E precisava se abaixar, o camelo precisava se abaixar, né? Baixinhos, né? O camelo precisa se abaixar, né? Sim, uma pessoa passa por uma agulha. O camelo não passa, porque o camelo ele tem a corcova, né? Tem o pescoço, ele não consegue se abaixar para passar. Mas uma pessoa passa pela exatamente. Agulha, né? Então, quer dizer, mas é interessante pensar. A gente pensa na agulha de costura. É a primeira coisa que todo mundo passa, mas eu acho que isso muitas vezes é o que você está falando, professor, da questão de interpretação, mas eu acho, né, aí vem uma opinião aqui também, de que, por exemplo, eu já vi padres falarem disso, tanto do contexto histórico, do que estava acontecendo na época, então, assim, por que é importante, às vezes, falar, por exemplo, você está lá falando de uma parábola de Jesus, e aí você faz esse contexto também, muitos padres fazem isso nas homilias, e eu acho isso muito rico, porque ajuda exatamente nisso, na interpretação e saber o que Cristo estava querendo dizer. Então, assim,
Eu acho que falta um pouco isso também pra gente, né? Claro que assim, acho que também depende de nós buscar de maneira correta como interpretar, onde interpretar. E você estava explicando toda essa questão de quem tem essa interpretação, é a igreja e tudo mais. Mas assim, eu queria até que você desse uma dica. Tem umas perguntas aqui até que o pessoal está fazendo. Mas acho que respondendo essas perguntas aqui, se você puder também dar umas dicas de como que eu faço para interpretar melhor? Aonde eu posso buscar isso? Porque às vezes a pessoa, o que, que ela tem de busca ali? Às vezes na paróquia dela não tem um curso de Bíblia, por exemplo. Aqui na TV nós temos também, né? Eu vou puxar a sardinha. Mas eu acho que assim, da gente buscar esta palavra e a verdadeira interpretação para que a gente não se perca no caminho. Mas deixa eu só Ó, pegar as perguntas aqui. vou dar aqui algumas dicas, tenho aqui pertinho de mim, Aham. esta Bíblia aqui, ó, né, que é a Bíblia do Do Peregrino, peregrino, ela é verdade. da Paulus, né? Está Aham. aqui na minha mão. Esta Bíblia aqui, ela é um instrumento de trabalho aqui para os católicos. Por quê? Deixa eu mostrar aqui na câmera para vocês, ó. Vocês estão vendo o tamanho do texto bíblico e da nota de rodapé. A nota de rodapé Ah, é é quase maior, né? metade da página, É. né? Esta Bíblia aqui, junto com a Bíblia de Jerusalém, Jerusalém. e a Bíblia, a tradução da CNBB, de capa vermelha, que eu citei aqui, são as 3 melhores traduções em língua portuguesa. E agora a editora Quadrante também está lançando o Novo Testamento da Bíblia de Navarra. Essas 4 edições da Bíblia são as melhores que existem. Por quê? Porque tem o texto bíblico e tem a nota de rodapé. Nessas notas de rodapé, tem o contexto histórico, tem o significado Ótimo. das palavras, Uhum. e aí você vai ter uma compreensão de Bíblia muito melhor. Então, se você quer começar a entender melhor, compre uma dessas edições que eu falei, ou a Bíblia de Jerusalém, que é da Paulus também, Eu a gosto Bíblia do bastante. Peregrino. Eu comprei essa minha Bíblia do Peregrino num sebo, R$ 30 eu paguei. Então, dá para achar coisa boa por aí. Ou a Opa, Bíblia, o a Novo CNBB. Testamento de Navarra, que a Quadrante está no pré-lançamento. Aham. Por quê? Essas notas nos ajudam a ler muito bem o texto bíblico. Aham. Segundo ponto que nos ajuda como católicos a interpretar a Bíblia, Catecismo da Igreja Católica. No fim do Catecismo da Igreja Católica, existe um índice remissivo, é um dicionário de palavras com todo tipo de tema. Lá tem casamento, roubo, pena de morte, enfim, tem nascimento, morte, eutanásia, vários temas organizados em ordem alfabética. E na frente desses temas tem o parágrafo do catecismo com a interpretação da igreja a respeito desse assunto e as citações bíblicas de onde a igreja tira a sua interpretação. Então, Que essa é uma ótimo. segunda maneira muito eficaz de estudar a Bíblia. Você pega o catecismo, aquilo que você tem dúvida, você pega as citações bíblicas do catecismo. Aí, se você tiver uma dessas Bíblias, do Peregrino, de Jerusalém, aqui que eu estou falando, você leia o texto bíblico e mais as notas de rodapé, que aí o seu entendimento melhora mais Muito ainda. mais, né? Então, esse é um caminho assim muito eficaz para você começar a ter mais intimidade com a palavra de Deus. Deixa eu fazer alguns comentários aqui. O Wanderson estava falando que os detalhes históricos da Bíblia nos ajudam a entender melhor a mensagem de Deus. É exatamente isso que a gente estava falando. Sim. A gente, acho que o Wanderson perguntou aqui, já foi? Acho que apagou. Que alguém estava perguntando o nome do professor Rafael Tonon. Os meninos colocaram, né? Aí o Instagram do professor para vocês seguirem ele lá, gente. Segue o professor Rafael Tonon. Inclusive, já vou deixar a deixa aqui também, porque a gente está falando aqui sempre para vocês colocarem as dúvidas de vocês aqui, mas também mandarem sugestões para a gente. Então, pode mandar aqui também, mas eu vou pedir para os meninos também deixarem meu Instagram, Tiele Cândido, para vocês podem me mandar também. Hoje os meninos não estão aqui, o padre Douglas, nem o Fernando, mas vocês podem também mandar para mim, me segue lá no Instagram, pode mandar sugestões que vocês queiram, ou de repente ficou alguma dúvida aqui do programa, eu quero saber, manda para a gente também, a gente quer sempre ajudar a esclarecer e trazer também as sugestões de vocês aqui para a gente aprender sempre mais, né? Aí, que Você mais colocou uma aqui? pergunta bacana aí, apareceu aqui Apareceu aí? no GC.
que ele pergunta se pode haver uma interpretação correta da Sagrada Escritura Isso, é fora da verdade. Igreja Católica, né? Pode, mas não na sua totalidade. Eu vou explicar por quê. A totalidade do depósito da fé e da interpretação das Sagradas Escrituras repousa sobre a Igreja Católica por um desejo do seu divino fundador, que é Jesus. Jesus disse a Pedro e aos seus sucessores em Mateus capítulo 16, versículo 18: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencer. É a promessa de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja tem esta missão. Pedro, depois da ressurreição, Jesus aparece para ele e diz: Pedro, confirma os teus irmãos. Somente Pedro e os seus sucessores podem confirmar os irmãos na fé. Ponto final. Esse é um ponto. Agora, isso não significa que fora da Igreja Católica, eventualmente, não de modo ordinário, na Igreja Católica de modo ordinário, o Papa e os bispos em comunhão com ele ensinam de acordo com aquilo que é o desejo de Cristo, certo? Isso eu estou dizendo, se o Papa der uma opinião pessoal e ele tiver errado, e aí, como é que fica? Não, quando eu digo que é um ensinamento de maneira ordinária da Igreja, é quando o Papa ensina, querendo ensinar, como Papa, querendo declarar alguma coisa em matéria de fé e de moral. Aí o Papa não erra. Aí nós temos essa garantia. O Papa, enquanto ser humano, mesmo sendo Papa, mesmo sendo Bispo de Roma, ele pode errar nas suas opiniões. Mas quando ele ensina, enquanto Papa, em matéria de fé e de moral, ele não erra. E mesmo porque não vem de um dia para o outro também, da opinião dele. Hoje eu vou dar essa, né? Vou colocar essa... Não Agora, funciona por assim, exemplo, né? entre os evangélicos, ou mesmo uma pessoa que às vezes não tem religião, e o sujeito é uma pessoa boa, é uma pessoa temente a Deus, é uma pessoa que ora e é uma pessoa que pega ali a Sagrada Escritura, estuda e tem uma inspiração. Pode ocorrer de haver uma interpretação correta da Sagrada Escritura? Sim, pode ocorrer, porque o Espírito Santo, eventualmente, ele pode inspirar estas pessoas. Pode. Não significa que ordinariamente ele inspira. E agora eu digo algo que pode ser chocante aí para alguns, mas é verdade. Se o Espírito Santo inspira, né, algo em alguém, é por causa da Igreja Católica. É da Igreja Católica que provém a graça do Espírito Santo, mesmo quando comunicada a outras pessoas de fora da igreja. Aliás, a salvação, um protestante, um não católico, uma pessoa que não conhece a Deus, ela pode se salvar? Sim, só que se ela se salvar, será pela graça que Deus conferiu à Igreja Católica, e mesmo que essa pessoa não seja católica. A Igreja Católica é a mediação pela qual essa pessoa se salva. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O Papa Leão XIII foi aconselhado pela Beata Helena Guerra a consagrar o século XX ao Espírito Santo. O Papa fez isso. Ele consagrou. No mesmo dia, nos Estados Unidos, numa região onde só haviam protestantes, houve uma oração entre esses protestantes que eles chamaram de efusão do Espírito Santo. Porque as pessoas, de modo inexplicável, começaram a rezar em línguas estranhas e alguém naquela assembleia interpretou esta oração. Aí você vai falar, pô, então, mas o Espírito Santo ele pode agir fora da Igreja Católica? Ele pode. O Espírito ele sopra onde quer. Entendeu? E aí, deste movimento que surgiu lá atrás nos Estados Unidos, depois vai surgir um movimento de aproximação desses protestantes da Igreja Católica. E muitos desses protestantes, inclusive, deixaram de ser protestantes e se tornaram católicos. O Espírito Santo ele sopra onde quer. Exatamente. Entendeu? Então, pode haver, né? Mas não é a maneira ordinária de Deus agir. Isso é algo extraordinário. Exatamente. Professor, inclusive, acho que a gente está chegando ao final, mas acho que era legal a gente deixar aqui os cuidados e aquilo que a gente pode ter como missão. Por exemplo, a gente falava da questão da secularização e o quanto isso pode ser perigoso na nossa busca por Deus. Então, assim, a palavra ela não pode ser interpretada simplesmente, eu acho até assim, com todo respeito, mas eu acho que muitas vezes nós temos uma arrogância tão grande, falo por mim também,
de querer dizer que a minha interpretação é melhor do que a de uma igreja de 2000 anos, que diz para mim o que aquela interpretação significa, assim. Então, eu vejo muito isso, já vivi muito isso, já fiz muito isso, e é triste a gente ver como muitas vezes a gente separa disso e prefere usar, muitas vezes, o que vem de fora, assim. Quando eu vejo, parece um exemplo até bobo, mas a própria questão, eu lembro quando eu estava na faculdade, estava na época lá do filme do Código da Vinci. E eu lembro que muita gente ficou naquilo assim, mas e se a igreja estiver escondendo esses livros? Porque aí eu fiquei pensando assim, eu falei, não, tudo bem, vamos supor que estivesse. Aí, o que me choca é perceber que é muito mais fácil a gente acreditar num livro de alguém que veio e deu meias verdades para nós. E aí, a partir disso, fez algo que parece interessante, porque cativa de certa forma, então vai contra aquilo que nós estamos acostumados a ver. E é muito mais fácil a gente acreditar nisso do que numa tradição de mais de 2000 anos, que traz para a gente a luz da verdade. Não só da interpretação científica e histórica, mas exatamente aquilo que nós estávamos falando, porque existe algo sobrenatural que é a inspiração divina. Então, o que a gente pode deixar aqui, até para a gente terminar, de dicas de como deixar que a Sagrada Escritura penetre em nós. Você já deu as dicas de como buscar a interpretação, de como buscar estudar a palavra, mas de não deixar que as interpretações mundanas entrem em nós. Não que a gente se molde a este mundo, como a gente falava no início da questão da secularização, não sejamos moldados pelo mundo, mas que o mundo receba de nós a luz que é Cristo. Eu vou deixar aqui até como indicação, né, a minha experiência pessoal. É difícil a gente falar de outras coisas, mas aquilo que é experiência pessoal a gente pode falar. Eu sou filho de mãe protestante. Então, eu cresci ouvindo interpretações ao pé da letra da Sagrada Escritura e condenações em relação ao modo da Igreja Católica de interpretar a Sagrada Escritura. Então, eu cresci nesse universo. E era muito difícil para mim, porque eu sempre fui católico e me desesperava, né? Eu era criança e ouvia aquilo da minha mãe, puxa vida. Além de ser um adulto me dizendo aquilo, é minha mãe. Né? Então, eu ficava naquele dilema, naquela coisa. O que me salvou e me ajudou a interpretar a Bíblia de maneira adequada? Foi ler a vida dos santos. Quando eu era moleque, eu ouvi numa homilia. Eu era coroinha, eu ouvi um padre falando isso numa homilia, uma fala de João Paulo II. Esse padre, ele disse assim na homilia, ele falou assim, se vocês querem ser bons cristãos, leiam as vidas dos santos. Alguém acabou de comentar isso aqui. Exatamente. Ele diz que os santos são o evangelho vivido. E aí eu falei, caramba, né? Eu era criança, para mim aquilo fez sentido. Falei, caramba, pô, Leonardo cuidado, Martins né? comentou. Se os santos são o evangelho vivido, então eu vou ler a vida do santo, e aí eu vou ver como que um ser humano, né, como que um ser humano pecador, como que uma pessoa cheia de defeitos, como que uma pessoa que era leigo, que era padre, que era religioso, eu vou ver como cada um tentou viver o evangelho. E cada santo, ele reflete um ou dois aspectos da vida de Cristo. É difícil um santo que reflita muitos aspectos. Mas cada santo, ele revela uma face de Cristo, encarnada na vida dele. E aí eu falei, caramba, eu vou fazer isso primeiro. E eu fiz esse exercício. E eu lia as biografias dos santos mesmo. E eu comecei a perceber que quanto mais eu lia as vidas dos santos, mais o evangelho fazia sentido para mim. Por quê? Porque eu vi o evangelho na prática. Por exemplo, quando eu li que São Clemente Hofbauer criou um orfanato, onde ele criou um orfanato, não era para dar as crianças em adoção, não, foi para adotar como filho dele. Ele adotou 200 crianças. Um padre que recolheu das ruas e pegou 200 crianças, que o chamavam de pai. Eu ficava imaginando, eu falei, você já imaginou sustentar essas crianças? E um dia, e isso me chocou de ver assim, a fé dessa pessoa, desse homem. Né? É um santo que quase ninguém fala, é um austríaco. Eu era moleque, eu li a vida dele, aquilo me impressionou. E ele estava acabando de rezar a missa, veio um outro padre e falou no ouvido dele, falou, padre, nós acabamos de servir o último leite que nós tínhamos para as crianças. Nós não temos o que dar de almoço hoje.
Ele acabou a missa, ele se ajoelhou, ele bateu na porta do sacrário e ele disse para Jesus: Senhor, eu vou sair pelas ruas de Viena, eu vou pedir esmolas. Eu vou fazer a minha parte, eu espero que o senhor faça a sua. Né? E esse homem, ele sai e vai pedindo esmolas e recebeu só porta na cara. O último lugar que faltava ele entrar era num bordel, num prostíbulo. Ele entra no prostíbulo de Viena e encontra um barão, era o homem mais rico de Viena. E ele vê aquele homem jogando ali as suas cartas e ele pede uma esmola. E esse homem faz o quê? Ele puxa um escarro e cospe na mão de São Clemente. E São Clemente era uma pessoa extremamente impaciente, né? Ele era um homem grande, quase 2 metros de altura, gordo, forte. Ele pensou em dar uma porrada no cara, mas o que ele fez? Ele pegou o lenço dele, tirou o lenço do bolso, passou aquela cuspida no lenço, dobrou, enfiou no bolso e disse: isso é para mim. Agora me dá o dinheiro para as minhas crianças. E esse homem... Santa Dulce leu a história desse moedas, santo, né? Esse homem deu algumas moedas ali para se ver livre de São Clemente, mas o grande milagre foi no outro dia. A atitude desse homem perturbou tanto esse homem que às 4 da manhã, quando São Clemente rezava a primeira missa para os trabalhadores, quando ele foi abrir as portas da igreja no inverno extremo da Áustria, ele encontrou tremendo de frio o mesmo homem que havia cuspido na sua mão no dia anterior, esperando para se confessar. Converter um pecador público é um milagre muito maior do que fazer qualquer coisa. Então, isso é o evangelho vivido. Quando Jesus diz no evangelho: ide por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura. E aí você vê a vida de um santo corajoso assim, você fala: é isso. Isso que é anunciar o evangelho a toda criatura. Exatamente. Então, fica como minha dica para vocês. Leiam não só os evangelhos, leiam as vidas dos santos ao lado da Sagrada Escritura. E se alguém quiser saber mais sobre a vida dos santos, qualquer curiosidade, chama o Rafa no Instagram dele, porque ele é um dicionário dos santos. Qualquer santo que você perguntar, ele vai saber. E de detalhes ainda. Mas eu quero agradecer muito, viu, Rafa, a sua presença aqui, por estar com a gente, estar aqui tirando as nossas dúvidas, trazendo sempre a sua experiência, tanto espiritual, tanto profissional. E trazer mesmo aí tudo aquilo que você carrega, toda a sua bagagem, sempre uma alegria pra gente aqui, enquanto Rede Século XXI, ter você conosco, viu? Que Deus te abençoe muito. Quero também agradecer você que ficou com a gente até agora, que participou dessa live com a gente. É uma grande alegria de todo o coração. Deixar aí para vocês um Deus te abençoe, deixar que a graça do Espírito chegue sobre a sua vida. E vamos ler a palavra, vamos buscar. E mande aí pra gente o que você precisar, estaremos aqui. Qualquer dúvida, se ficou alguma dúvida sobre essa live, sobre a Sagrada Escritura, procura a gente, nós estamos aqui. Que Deus te abençoe e até semana que vem.